Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai finalizar o volume 2, então teu livro didático lá do segundo bimestre, a gente vai finalizar com a unidade 4. O título da unidade é O Clima na Terra, Dinâmica e Previsão. Daí nas aulas anteriores a gente comentou sobre a translação do planeta Terra lá, né, a órbita realizada ao redor do Sol. E a gente associou esse movimento com as estações do ano. Só que a gente não pode esquecer que não é somente a translação responsável pelas estações do ano, né? E sim uma associação junto com a inclinação do eixo terrestre. Tá? Então, essa situação a gente chama de fator astronômico. Então, são fatores que influenciam nas mudanças climáticas aí do nosso planeta. Tá? E aí a gente diz que esses fatores estão relacionados com os movimentos da Terra e com a inclinação do eixo. Então, que mudanças são essas? No primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o ângulo de incidência dos raios solares. Tá? Nessa primeira situação aqui, o que está acontecendo? Os raios solares eles estão incidindo ali na superfície, formando 90 graus com a superfície. Então, eles estão incidindo lá de uma maneira vertical, né? Uma posição vertical. Isso significa que, olhem aqui a área dessa superfície, o tamanho dessa área que recebe os raios solares. Agora vamos comparar com essa segunda imagem aqui, que a incidência aqui dos raios do Sol, elas não estão formando 90 graus, ó. O ângulo de incidência é diferente de 90 graus. E aí observem essa área aqui da superfície, ela é maior do que na primeira. Isso significa que quando os raios solares aqui, eles incidem de forma vertical, né, com uma superfície, essa superfície ela está recebendo maior quantidade de calor do Sol, tá? Vamos trabalhar dessa forma. E aqui, quando essa área aqui, né, quando essa superfície ela está recebendo lá os raios solares de uma maneira mais inclinada, essa incidência dos raios ela é menor, né? Então é menos intensa. Então está dizendo aqui, ó, quanto mais verticais incidem os raios solares, maior a energia recebida nessa situação. E na segunda situação, o que está acontecendo? Os raios vão se espalhar por uma área maior da superfície e a energia recebida vai ser menos intensa. Então a gente tem um exemplo aqui no globo, né? Observem aqui, ó. Quando é verão no hemisfério sul, observem que a incidência dos raios solares aqui, ó, é quase vertical, né? Formando ali quase perpendicular ao globo terrestre. Então a incidência dos raios solares é mais intensa. Porém, lá no hemisfério norte, o que está acontecendo? Não é tão vertical, né? Tem uma angulação ali. Então é menos intensa, por isso a gente diz que é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E aqui nessa segunda situação está mostrando aqui, ó, olha a diferença de distância, né, entre os raios solares. Observem aqui, ó, a distância menor do que lá. Então, se tem menor distância, vai estar mais intenso, né, o calor solar. E maior a distância, menos intensa. Então a gente diz lá, os raios solares percorrem diferentes distâncias na atmosfera por causa da inclinação do eixo terrestre. Então lembrando aqui da atmosfera terrestre, né, ao redor todo o planeta. Então aqui tem menos atmosfera, né, dos raios solares atravessarem, e aqui mais atmosfera, né, a distância maior para atravessar. Então assim, resumindo isso, né, os fatores astronômicos, então a relação lá com a inclinação do nosso planeta e os movimentos da Terra. Então, nesse caso aqui, a gente trabalhou com movimentos de translação, mas também tem a rotação que é relacionada com dia e noite, né? E aí a inclinação que determina o ângulo de incidência dos raios, né? A inclinação do eixo terrestre. Quanto mais perpendicular à Terra, maior a intensidade dos raios. Essa é a primeira situação aqui, né? Maior a intensidade quando está mais perpendicular, formando os 90 graus lá. E
quanto maior a distância percorrida pelos raios, menor a intensidade. Então, nesse caso aqui, ó, quanto maior a distância, menor a intensidade. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho com os fatores terrestres. Então, o que acontece aqui no nosso planeta que influencia no clima, né? A gente começa então com o fator terrestre, que é a latitude. Então, o que é a latitude, né? É uma medida de distância. Então, normalmente a gente associa lá com a linha do Equador, que a gente trabalha como latitude zero, né? E aí as áreas que estão próximas à linha do Equador a gente chama de zona tropical, ou seja, nessas áreas aqui o Sol, os raios solares incidem com bastante intensidade, né? À medida que vai se afastando da linha do Equador, ou seja, a latitude vai aumentando, existem outras zonas e daí a incidência solar é menor, né? A incidência dos raios solares. Então, por exemplo, a zona temperada ali, que tem na região norte, no hemisfério norte, e a zona temperada da região sul, do hemisfério sul. Então, à medida que a gente vai se afastando ali da linha do Equador. E aí, menos ainda, né, menor ainda a incidência solar na zona polar lá do hemisfério sul e na zona polar norte. Tá? Então, esses fatores estão relacionados à latitude do nosso planeta. Aí outro fator que também é bem importante é a altitude. Então a gente pode, por exemplo, observar que a cidade que tem a maior altitude no Brasil é Campos do Jordão, tá? Que está representada aqui nessa imagem. E aí o que a gente percebe? Que por mais que Campos do Jordão e Rio de Janeiro estejam bem próximos à linha do Equador, né? Seria uma área de zona tropical, o que vai acontecer? O fator que também é preponderante aqui vai ser a altitude. Então, a gente percebe que Campos do Jordão está numa altitude bem maior do que o Rio de Janeiro. E aí a gente vai ter aí temperaturas bem mais baixas em Campos do Jordão do que no Rio de Janeiro, em função da altitude nessa situação, tá? E não da latitude. Outro fator terrestre que é bem característico aqui da nossa região, bem importante, é o relevo. Então a gente pode, por exemplo, observar que a cidade de Curitiba tem temperatura diferente das cidades litorâneas, né, do nosso estado. Por quê? Porque existe lá uma cadeia de montanhas, né, representada aqui nessa imagem, que a gente colocou ali, ó, parte dos morros da Serra do Mar, vista de Curitiba. Então, o que essa cadeia de montanhas vai fazer? Vai impedir que massas de ar do litoral cheguem até a nossa cidade. Então, por isso que a temperatura em Curitiba é diferente das temperaturas das cidades do nosso litoral. Outro fator terrestre bem importante é a vegetação. Então, normalmente o que acontece? Em locais que tem bastante vegetação, esses locais eles têm bastante umidade, né? Então, o oposto acontece em locais que não tem tanta vegetação, então são locais mais secos. Então, a vegetação está relacionada, nesse caso aí, à umidade do ar também, tá? Outra situação também com relação à temperatura, locais que tem bastante vegetação normalmente tem uma temperatura mais amena do que em locais que não tem vegetação nenhuma, então a temperatura fica bem alta, tá? É uma situação relacionada à vegetação. Outra característica, outro fator importante aí terrestre relacionado ao clima é a maritimidade, tá? Então também relacionada à umidade. Locais que são próximos lá a grandes massas de água, normalmente tem uma umidade do ar bem alta, tá? Então é uma situação bem característica de cidades litorâneas, né? Ou então próximas a grandes massas de água, então tem a umidade do ar bem alta. O contrário acontece em locais que estão bem afastados das massas de água. Então são locais que estão
mais para dentro do continente, digamos assim, não estão tão próximos às grandes massas de água, e aí não se tem tanta umidade no ar. E aí também acontecem os fenômenos de grande amplitude térmica. Né? Então, o que é amplitude térmica? É, por exemplo, ser uma temperatura muito alta durante o dia e uma temperatura muito baixa durante a noite. Tá? Então, essa grande extensão, essa grande amplitude térmica se deve ao fator continentalidade. Então, a umidade, não tem umidade no ar, tanta umidade no ar, né? E faz com que essa amplitude seja muito grande. São algumas situações que a gente está exemplificando aqui, tá? E aí um grande fator, né, que influencia nisso tudo é a ação humana, né, gente? A ação humana, assim, tem mudado muito o clima no nosso mundo, no nosso planeta, principalmente em função das queimadas e do desmatamento. Né? Então, se a gente pensar ali que a vegetação, ela mantém a umidade, mantém uma temperatura estável no nosso planeta, por outro lado, a ação humana, quando ocorre o desmatamento, faz com que isso desapareça, né? Alterando significativamente aí, o clima do nosso planeta. Tá? Outra situação, então, por exemplo, nas grandes cidades, né, que normalmente não tem tanta vegetação, e aí aqui a gente tem um exemplo bem característico da cidade de São Paulo. Então, olha ali, o que acontece? A área urbana, né, não tem vegetação nesse grande centro aqui. Então a vegetação está mais nas periferias aqui. E isso faz com que a temperatura seja maior nesses locais. E aí a gente tem um fenômeno conhecido como ilhas de calor. Então são locais onde a temperatura acaba sendo mais elevada. Tá? Então, resumindo isso daqui tudo, a latitude é uma medida de distância em relação à linha do Equador, né? Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Então, à medida que se vai para as regiões polares, diminui a temperatura. A altitude é uma medida de distância em relação ao nível do mar, que a gente comparou lá no Rio de Janeiro com o Campos do Jordão, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. O relevo são formas da superfície da Terra. As cadeias de montanhas podem, por exemplo, impedir a passagem de massas de ar, alterando o clima. Eu comentei lá da Serra do Mar, a diferença lá das cidades litorâneas com Curitiba. A vegetação. Áreas com vegetação mais densa, dependendo do tipo de vegetação, tem menores amplitudes térmicas, então não tem aquela diferença tão grande lá de temperaturas, né? Maritimidade, então tem relação com a proximidade de regiões com água. Quanto mais água próxima ao local, menor a amplitude térmica, então também, né? Continentalidade corresponde à influência das terras continentais. Quanto mais terra continental próxima, maior a amplitude térmica. Aquela situação lá de maior temperatura durante o dia e menor à noite. Correntes de ar e de água correspondem às movimentações de ar e de água na Terra, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Então, o que acontece? Esses fatores climáticos aqui, né, que a gente comentou, eles exercem influência sobre alguns elementos climáticos, que são o quê? A umidade relativa do ar, a ocorrência ou não de chuvas, a temperatura, a pressão e os ventos. Então, para a gente falar da circulação, né, atmosférica, a gente tem que diferenciar aí dois termos, que é o tempo e o clima. Então, o que é tempo e o que é clima? O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Tá? Então, num determinado período ali, a gente pergunta lá, como é que está o tempo aí? É assim, né? Então, definindo lá o vento, a chuva, a temperatura, e aí a ciência que estuda, né, esse estado momentâneo é a meteorologia, tá? Então, a gente tem que pensar que é em determinado período. Porém, se essa configuração é mais estável, uma determinada região, a gente chama de clima.
Então, lembrando lá, aqui eu coloquei como exemplo, a região amazônica, o clima é equatorial, quente e úmido. Significa o quê? Uma situação mais recorrente ali. Então, a ciência que vai estudar o clima é a climatologia. Tá? Então, diferença de tempo e clima, prestem bastante atenção nessas diferenças. E aí vamos falar um pouquinho sobre convecção, pressão e formação de nuvens, tá? Então, gente, ó, a primeira situação aí que a gente tem que pensar é com relação à pressão, tá? Então, imagine o que acontece. À medida que a pressão aumenta, ela vai ficando menos densa. E se ela fica menos densa, ela sobe. Então, pensem na situação. Uma pressão menos densa sobe. Se a pressão menos densa sobe, o que vai ficar embaixo é uma zona de baixa pressão. Tá? E aqui nessa situação está mostrando, por exemplo, lá, se aqui está uma zona de baixa pressão, o que acontece? A pressão que está dentro da casa vai querer sair. Então a alta pressão vai querer sair para ocupar esse local que está com baixa pressão. Tá? Então é por isso que normalmente acontece lá, se a porta está aberta, a porta bater. Por quê? Esse local aqui que está com alta pressão vai querer sair, essa região ali, né? Vai querer sair lá para onde está uma baixa pressão, e daí fica alta pressão de novo, fica menos densa, sobe e assim sucessivamente, tá? Então o ar que está lá dentro da casa, onde a pressão é maior, vai se deslocar para a região onde está com uma baixa pressão, tá? Então ali, ó, o vento soprando fora da casa cria uma zona de baixa pressão no exterior. O ar de dentro da casa, que está numa pressão maior, vai se deslocar para preencher essa região de baixa pressão, fazendo com que a porta bata. Pelo mesmo mecanismo de diferença de pressão, as nuvens circulam na atmosfera terrestre. Então depois a gente vai falar um pouquinho ali sobre a formação das nuvens, vamos falar disso, tá? Então vejo lá também com relação, às brisas, né? Brisa marítima e brisa terrestre. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Observem lá. O vento sopra do mar para a areia no início do dia, quando a temperatura da areia e do ar sobre ela é maior do que a temperatura da água, do mar e do ar sobre ele. O que significa isso, né? Vamos pensar lá. O que acontece? Normalmente a areia, né, ela fica com uma maior temperatura mais rápida do que a água, né? E ela também demora para perder essa temperatura, demora, vamos falar de uma maneira errada, mas demora para esfriar. Então, o que acontece? Essa área aqui que está com maior temperatura, o ar que está aqui, ele vai ficando menos denso, vai subindo. Lembra lá que menor densidade tende a subir, né? Se o ar está menos denso e está subindo, essa região vai ficar com menor pressão. Se ela está com menor pressão, vai ter que passar um vento por ali. E esse vento é a brisa marítima, tá? E aí a gente fala aqui em menor temperatura, né? Porque durante o dia ela fica com menor temperatura. Então ela demora mais aqui para aumentar a temperatura, né? A água a gente sabe que ela demora mais para ficar com alta temperatura, mas ela também demora mais para perder essa temperatura, né? À noite, né, quem costuma entrar no mar à noite, percebe que a água está mais quentinha, né, do que a areia. É justamente por isso, tá? Então, durante o dia, a areia, ela mais rapidamente fica com alta temperatura e a água, ela demora mais para ficar com uma alta temperatura, mas também ela demora mais para perder, né, essa temperatura, tá? Mas o que nos interessa é a circulação do ar. Então vamos retomar lá. Então o que está acontecendo aqui? O ar que é menos denso vai subir, vai ficar uma área de menor pressão aqui. Como fica essa área de menor pressão, o vento vai querer passar por ali. E esse vento é a brisa marítima, tá? E aí vamos falar um pouquinho da formação das nuvens. Então o que acontece? Existem 4 situações básicas aí de formação das nuvens. A primeira situação aqui a gente chama de convecção.
que é mais ou menos isso que eu comentei com vocês. Então, o que acontece? Uma superfície aqui que está aquecida, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar menos densa e vai subir. Só lembrando, gente, que o ar, a gente não pode esquecer que o ar tem vapor d'água, né? Então, se ele está aqui no estado gasoso, ele vai subir, aqui vai ficando menos denso, vai subir. Quando ele sobe, aqui a temperatura vai estar menor do que aqui embaixo. Então, à medida que a temperatura vai estando menor, esse ar, ele vai, que estava no estado gasoso, vai ficando líquido. Então, as gotículas de água é que vão formar as nuvens, lembram disso? Então, lá elas vão se condensando, né? O vapor d'água vai se condensando e vai formando nuvem, tá? Então, voltando lá, uma superfície aquecida, né? O ar tende a ficar menos denso, então vai subir. À medida que ele vai subindo, vai condensando e vai formando ali a nuvem, né? E aí a gente fala de nuvens formadas por correntes de convecção, tá? Aí, à medida que vão formando essas nuvens, normalmente são aquelas nuvens de tempestade, elas se formam assim, tá? Outra situação, vamos aqui para baixo. Outra situação aqui é quando tem algum elemento no relevo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente fala levantamento do ar em razão da topografia. Então, o que acontece aqui? A massa de ar encontra um elemento da natureza, no caso uma cadeia de montanhas aqui, e acaba fazendo com que essa massa de ar suba. Daí, à medida que ela vai subindo, aquela situação, né? Temperatura mais baixa vai formando as nuvens lá. Um exemplo é a nossa Serra do Mar, que eu tinha comentado, né? A Serra do Mar aqui do Paraná, quando tem lá aquela chuva que acontece na Serra do Mar, é uma situação assim, tá? Vem uma massa de ar quente do litoral, quando chega ali na Serra do Mar, ela bate ali naquelas montanhas, né? E acaba formando nuvens ali e chovendo ali mesmo na Serra do Mar, tá? Essa é uma das situações. Outra situação aqui é quando acontecem as convergências de massas de ar. Tá? Então, imaginem aqui duas massas de ar vindo de locais diferentes, em direções contrárias. Em direções contrárias, tá? E daí o que acontece? À medida que essas massas de ar elas se encontram, elas vão subir, né? E aqui vai criar uma região de baixa pressão, tá? Então, vão formar aqui as nuvens aqui pelo encontro dessas massas de ar. Um exemplo que normalmente a gente ouve quando eles vão falar a previsão do tempo nos jornais, eles falam das zonas de convergência intertropicais, não sei se vocês já ouviram esse termo. Então, o que acontece lá? Vem uma massa de ar do hemisfério norte e uma massa de ar do hemisfério sul. E daí essas massas de ar se encontram e daí podem, por exemplo, fazer com que aconteça chuva na região nordeste. Tá? Então essa é uma situação aqui de formação de nuvens pela convergência de ar. Quando elas se convergem, elas se encontram. Tá? E aqui o levantamento do ar ao longo de frentes frias. Então o que acontece aqui nessa situação? Imagine que aqui está o ar quente, né? E vem uma frente fria de encontro a esse ar quente. Então, à medida que essa frente fria vai avançando, o ar quente, que é menos denso, vai se deslocando para cima, tá? Então, vai formando as nuvens aqui em cima. E daí o ar frio vai ocupando a região e o ar quente vai se deslocando para cima, tá? E aqui, nessa situação aqui, podem formar vários tipos de nuvens, tá, gente? Que é só 4 situações básicas aí de formação de nuvens. Existem vários tipos de nuvens. Se vocês tiverem curiosidade nesse assunto, podem pesquisar aí que tem vários tipos e é bem bacana. E aí vamos falar um pouquinho de previsão do tempo, né? Previsão do tempo é uma situação bem importante, porém o que acontece? Vocês conseguem perceber que em muitas situações, o que acontece? A previsão do tempo não bate tanto com o que acontece, né? O que realmente está acontecendo, então por isso que é chamado de previsão. Tá?
Então, à medida que a tecnologia vai avançando, essas previsões vão ficando mais precisas. Porém, existem alguns fatores que podem interferir nessa previsão do tempo, né? Então, vamos imaginar lá, existem lá as estações meteorológicas, né? Com os vários instrumentos para poder medir, aferir tal, os elementos, né, da natureza para poder prever o tempo. Existem boias, por exemplo, nos oceanos. E aí tem uma situação, por exemplo, lá, se aquecer um pouquinho mais a superfície do oceano, já vai interferir lá nas chuvas do local. Então, quanto maior o tempo aí da previsão, menor vai ser a precisão, né? Então, existem aí várias variáveis que devem ser analisadas, e lembrando que é sempre com muitos cálculos matemáticos, tá? Então, tem que se levar em conta muitos fatores aí para se fazer a previsão do tempo, tá, gente? Então, basicamente, então, quanto maior o tempo aí para se fazer uma previsão do tempo, menor vai ser a precisão, tá? Aqui só para mostrar para vocês a questão da máxima e mínima, tá? Então, normalmente quando tem assim, a gente fala assim, a mínima é de 21 graus Celsius e a máxima de 33 graus Celsius. Significa que durante o dia essas temperaturas vão variar, tá? E aqui com relação a chuvas, né? Então, por exemplo, 5 milímetros, quantidade de chuvas em determinado local, tá? Também a porcentagem da umidade, então 60% a umidade relativa do ar, tá? Então essas são algumas características da previsão do tempo. E aí eu falei para vocês da estação meteorológica, eu vou falar um pouquinho sobre os instrumentos de medida. Então tem o pluviômetro, que vai medir lá a quantidade de chuvas de um determinado local, um determinado período, né? Tem o evaporímetro, que vai medir lá a quantidade de água que evapora no local. Tem o barômetro, que mede a pressão atmosférica. Tem o anemômetro, que vai medir lá a velocidade dos ventos. Tem o termômetro, que mede a temperatura local, do ambiente, né? E aí, para vocês terem uma ideia, uma estação meteorológica, tá, com os diferentes instrumentos ali de medida. Gente, então é isso. Finalizamos o segundo bimestre. Espero que vocês fiquem bem, tenham aí uma semaninha boa de folga. E a gente vem com tudo no terceiro bimestre, hein? Beijo e até lá!